Boa noite, galerinha. Paz aí a todos. E tô aqui para gravar o meu vídeo, o hashtag Eu Não Me Envergonho do Evangelho, desafiado aí pelo Diego Chocolate. E vamos lá. Todo mundo sabe que eu gosto de escrever e tal, mas não sou muito boa assim de falar, então eu escrevi aqui uma palavrinha e vou estar compartilhando com vocês. E quem me conhece sabe que eu estou passando por um momento, digamos que complicado na minha vida. Várias vezes pensando em desistir, pensando em jogar tudo pro alto, em chutar o balde, sei lá. Mas vamos lá, tô aí para dizer que eu não me envergonho do Evangelho mesmo, que apesar dos pesares, continuo crendo e amando Deus. E uma vez me falaram que para edificarmos a vida de alguém, primeiro Deus passa a palavra para a gente ser edificado. E só depois disso que possamos edificar outra pessoa. Então eu creio que essa palavra que eu estou lendo aí há uma semaninha mais ou menos esse livro está me edificando e vai edificar também a vida de vocês. Amém? Então vamos lá, falar um pouquinho aí do profeta Fujão Jonas. Tudo começa quando Deus manda Jonas ir até a cidade de Nínive. E aí Jonas não vai até Nínive, Jonas decide ir para Tarsis por livre e espontânea vontade. E ele entra em um navio partindo para Tarsis e Deus faz vir uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. E os marinheiros, cada um, começaram a clamar o seu próprio Deus. E Jonas estava dormindo, lindo e belo, dormindo no porão. E o mestre do navio foi até Jonas e pediu para Jonas clamar a seu Deus. E aí decidiram lançar a sorte, que naquele tempo era uma coisa que o pessoal fazia, tal. Colocava umas pedrinhas, umas escritas dentro de um saco e sacudia lá. Enfim, hoje não precisa mais fazer isso, porque Deus atende a nossa oração e além disso tem a palavra que a Bíblia naquele tempo não tinha. E lançando a sorte, viram que a tempestade veio por conta de Jonas. E aí Jonas foi lançado ao mar, ele mesmo que sugeriu que lançasse ao mar. Os marinheiros ficaram até com medo, clamaram até mesmo a Deus de Jonas. E, enfim, Jonas foi lançado ao mar. O mar se acalmou no mesmo instante. E nisso apareceu um grande peixe e engoliu Jonas durante 3 dias e 3 noites. E dentro do ventre do peixe, Jonas orou. Jonas estava revoltado e tal. Diante da situação, Jonas fez aí no versículo 2, compartilhar com vocês, a oração de Jonas. E Jonas ora e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas se cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a fazer o teu santo templo? A ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, que subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas. Então, quer dizer, depois da oração, Deus fez com que o peixe cuspisse Jonas. Depois de vomitar Jonas, Deus manda a segunda vez Jonas a ir a Nínive. Ele foi a Nínive, percorreu a cidade pregando que Nínive em 40 dias seria consumido pelo Senhor. Os ninivitas creram em Deus, já abriram jejum. Isso chegou até o rei, e o rei também se vestiu de saco e ordenou que toda a cidade de Nínive, até mesmo os animais, se vestissem de pano de saco. E clamaram, se converteram a Deus, e Deus não causou mal à cidade.
E com tudo isso, e sem motivos, Jonas ainda reclama e murmura para Deus. No capítulo 4, descontentamento de Jonas, que está lendo para vocês também. Com isso desgostou Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente na mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizera sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, alegrou-se ao extremo por causa da planta, mas Deus no dia seguinte, ao subir na alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e não pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então é isso. Muitas vezes a gente reclama, murmura totalmente sem razão, né? A gente é muitas vezes bem ingrato com o que Deus faz na nossa vida. Mas glórias ao Deus eterno pela sua grandiosa misericórdia que se renova a cada manhã em nossas vidas. E mesmo nós, por muitas vezes fugindo como Jonas, Deus sempre tem uma estratégia para nos resgatar de volta. Ele nunca quer nos ver lançado para fora dos céus. O sonho dele é a gente estar lá em cima, nos céus. E Deus sempre tem uma estratégia, né? Deus sabe quantos. Deus é um Deus de misericórdia. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus é grandioso. Grandioso. E Deus conhece nosso coração. Deus nos capacita, nos dá forças. E mesmo em meio a tantas dificuldades, Deus sempre está ali falando: filha, não temas, filho. Só crê em mim. E só isso, só temos que crer nele. É simples. Eu falo apenas para mim que é simples, mas por muitas vezes não dá. É complicado também, mas é simples. A gente que complica tudo. E Deus é um Deus de compaixão. Apesar da desobediência do profeta Jonas, em sua bondade, Deus transformou a situação, produzindo resultados surpreendentes. E em Jonas 4, vemos que Jonas soube dar mais valor a uma árvore do que a quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ao contrário, Deus ele mostrou que aquelas 120.000 pessoas de Nínive, 100.000 criaturas, precisavam de mais misericórdia dele, de mais misericórdia do que da sua ira. Isto vem nos mostrar o quanto Deus nos ama e nos dá todos os dias o que precisamos para suprir nossas necessidades. Embora muitas vezes não mereçamos, apesar dos nossos falhas, nossos defeitos de caráter, de muitos defeitos, Deus libera perdão para nós todos os dias. Deus libera a misericórdia e a sua graça. E Deus deseja que façamos isso também com outras pessoas, que devemos compaixão. E por várias vezes também, mesmo que nós achamos como Jonas,
tentamos correr, fugir da situação, eu sempre estou ali nos puxando, graças a Deus, nos puxando de volta. E é isso. Quero deixar aí minha mensagem para vocês de hashtag eu não me envergonho do Evangelho. Paz, boa noite a todos. Falou.